A Chevron Corporation permanece sendo equivocadamente acusada por danos sociais e ambientais no Equador, país no qual nunca operou. As alegações dos autores são falsas e facilmente refutadas à luz dos verdadeiros fatos. Então, os advogados dos autores chegaram ao ponto de encomendar um filme para espalhar as suas mentiras. O filme Crude é uma obra de ficção, muitas vezes ensaiada e até mesmo roteirizada. O filme foi encomendado e pago pelos advogados dos autores que estão processando a Chevron Corporation no Equador. Eles recrutaram um cineasta para fazer o filme, o financiaram e exerceram controle editorial para aprofundar o seu esquema, para extorquir bilhões de dólares da Chevron Corporation. O advogado de Nova York, Steven Donziger, contratou o cineasta Joe Berlinger para produzir Crude, The Real Price of Oil, como parte de uma campanha de pressão pública global contra a Chevron Corporation. Donziger ajudou Berlinger a financiar o filme por meio de seu amigo, o bilionário do pôquer virtual, Russell De Leon. De Leon disse para Berlinger que esperava que o filme fosse pressionar a Chevron Corporation a pagar. Por meio de sua empresa de investimentos, Torvia Limited, De Leon injetou milhões de dólares no processo, na esperança de ganhar mais centenas de milhões de dólares. Por meio de ações judiciais em tribunais dos Estados Unidos, a Chevron Corporation obteve cenas excluídas do Crude, conhecidas como outtakes, que não deveriam ser vistas fora da sala de edição. De acordo com uma corte norte-americana, essas cenas mostram com franqueza desairosa, conduta imprópria, antiética e talvez ilícita dos advogados dos autores. Estas cenas excluídas também confirmam que os advogados dos autores tinham o poder de parar as câmeras a qualquer momento e de ordenar os cineastas a excluírem do filme as cenas que não queriam que o público visse. By the way, whenever we want to push the edit button, dump these guys in the street, we can, but no, I'm friends with them. None of this is going to get in if we don't want it. I think everyone... Ou seja, os personagens do suposto documentário tinham controle editorial. Yeah, now there's another point. I got to make a point to these guys, but I can't get this on camera. Quando confrontados com as provas da sua cumplicidade, os cineastas foram forçados a finalizar o filme, admitindo o controle exercido pelos autores no processo de edição. Crude conta uma história que os advogados dos autores sabem que é falsa. Eles ignoraram os seus próprios especialistas ambientais, que disseram que a recuperação da Texaco Petroleum Company foi executada de acordo com o combinado. Ignoraram estudos que mostram que as populações indígenas têm aumentado há décadas. E fizeram falsas alegações sobre a Chevron Corporation causar câncer e danos ambientais. No Crude, os advogados dos autores retratam como independente o perito que eles subornaram para apresentar um laudo, que eles próprios escreveram. E enquanto acusavam a Chevron Corporation de corrupção no filme, por detrás das câmeras, chantagearam, subornaram e coagiram juízes e oficiais do governo equatoriano. And the only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. Eles chegaram até a sugerir, sem qualquer fundamento, que o irmão do principal advogado equatoriano dos autores, Pablo Fajardo, teria sido morto por assassinos, que teriam confundido a sua identidade. Isso quando o próprio Fajardo disse para a polícia que bandidos locais é que haviam assassinado seu irmão, em uma emboscada estimulada pelo consumo de bebidas alcoólicas. O resultado é uma propaganda fictícia, não um documentário. A Texaco Petroleum Company, conhecida como TexPet, encerrou suas operações no Equador em 1990. Desde então, o governo do Equador passou a ser o único operador da antiga concessão
através de uma empresa estatal chamada Petroequador. Durante 3 anos, entre 1995 e 1998, a TexPet gastou $40 milhões na remediação de sua respectiva parcela da antiga concessão, bem como em programas de desenvolvimento da comunidade local. Essas medidas foram supervisionadas e aprovadas pelo governo equatoriano. Após aprovar a remediação feita, o governo do Equador liberou e isentou formalmente a TexPet, a Texaco e as empresas a ambas relacionadas de quaisquer responsabilidades pelas operações petrolíferas anteriores. Anos depois, a TexPet tornou-se uma subsidiária indireta da Chevron Corporation. A Petroequador admitiu publicamente a sua responsabilidade pela remediação de todas as piscinas restantes. Os peritos dos autores disseram a Donziger que a recuperação da TexPet foi bem sucedida e está funcionando como projetado. Mas os advogados dos autores queriam extorquir dinheiro da Chevron Corporation. Isso é mal, porque como se sabem, não sabem ustedes, o governo aqui provavelmente nunca vai a pagar qualquer sentença. Em contraste, Texaco pode pagar. Por isso, eles concordaram em não processar a República do Equador pela omissão em realizar a sua parte da remediação. E os advogados dos autores fizeram lobby junto ao presidente Correa para que fossem instaurados inquéritos criminais contra todas as pessoas que assinaram os acordos de quitação e isenção, em especial 2 ex-funcionários da TexPet. Então, o presidente cree que se hacemos un poquito de esfuerzo ante el Ministerio Público, el fiscal va a ceder y va a reabrir esa investigación por el fraude del contrato entre Texaco y el Estado ecuatoriano. Os promotores equatorianos concluíram em diversas ocasiões que não havia qualquer prova de crime quanto à remediação realizada pela TexPet ou quanto aos acordos de isenção e quitação celebrados. No entanto, o governo do Equador acabou cedendo à pressão dos autores. O promotor equatoriano Washington Pesantes, que anteriormente havia rejeitado as alegações de suposto crime, reabriu a investigação penal em 2008 e logo após se afastou do caso. Mas, como não poderia deixar de ser, essas denúncias infundadas foram novamente rejeitadas. Assim, as acusações criminais formuladas contra a TexPet simplesmente revelavam parte do plano dos autores de pressionar os funcionários da Chevron Corporation, forçando a empresa a celebrar um acordo na ação de Lago Agrio. A los que impulsaron esto, a los que defendieron esto, aquí en la misma fosa, porque ahí es donde los deben. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. Murió el competite y lo entierran hoy. ¿Cómo? Murió el competite y lo entierran hoy. Ay, Cerca de 100.000 indivíduos Cofam habitavam as margens do rio Aguarico antes da chegada dos exploradores espanhóis. Mas a doença e a guerra tiveram seu preço. Em 1611, talvez apenas 15.000 indivíduos Cofam tivessem sobrevivido. Em toda a região, doenças como o sarampo e a catapora, bem como o confinamento nos seringais, aumentaram o declínio da população indígena equatoriana no final do século XIX e princípio do século XX. Em 1947, um censo estimou que a população Cofam no Equador era de apenas 517 indivíduos. A partir de meados do século XIX, o governo do Equador adotou políticas agressivas de colonização, aculturação e assimilação.
Como o governo equatoriano não reconhecia os direitos de propriedade da terra aos indígenas, iniciou uma transferência maciça das terras nativas para os imigrantes. Desde 1955, a população indígena do Equador na área da antiga concessão vem aumentando, principalmente devido ao maior acesso a cuidados médicos. Por exemplo, a população Cofán aumentou aproximadamente 200% em relação ao nível de 1947. De acordo com o depoimento do autor equatoriano Javier Piaguarri, a população Sicopai também está crescendo. Has the population of the Sicopai increased from 1971 to the present? Desde 1971 hasta el presente, ¿ha aumentado la población de los Sicopai? Sí, ahora está aumentando recién. ¿Está aumentando aquí? ¿Recién? Sí, están aumentando. Yes, it is increasing. It's increasing. No filme Crude, o que realmente aconteceu é ignorado e Donziger inventa sua própria história. E Donziger controla e manipula cuidadosamente as vozes indígenas para divulgar suas falsas histórias. Eso foi bueno. I think he needs to write this out again. I don't think that was good, to be perfectly frank. You got to control this guy and get him up to speed. Seriously. Because right now, I don't think he's got it down. But he can get it down, but just keep it fucking simple. Punto número 1, que ha viajado del oriente de Ecuador por pie, por canoe, por bus, por avión. Yo soy Emergildo Criollo, soy del pueblo Cofán. Yo he viajado una larga distancia para estar aquí. Ha salido en pie, canoa, bus, en avión. Yo era niño cuando hizo su primer pozo en Ecuador. Tenía 8 años. Yo era niño cuando Texaco construyó el pozo Lago Agrio 1. Solo tenía 8 años. Usted pasó 28 años en mi territorio. Yo puedo pasar 3 minutos en su territorio. La compañía estaba en mi territorio por 28 años. Yo le pido que me escuche por solo 3 minutos. Não existe risco elevado de câncer na região amazônica do Equador, de acordo com dados do governo equatoriano e estudos revisados por profissionais da mesma área científica. Estudos epidemiológicos provam que as taxas de mortalidade por câncer na área da antiga concessão não eram mais elevadas e que as pessoas na antiga concessão contraíram câncer com frequência muito menor do que os moradores da capital Quito. O principal especialista em câncer dos autores depôs que nem a Chevron Corporation, tampouco a TexPet, jamais fizeram com que alguém contraísse câncer. You're not offering the opinion that Chevron took any action that actually caused anybody to get cancer, correct? No, I'm not. And you're not offering the opinion that TexPet took any action that actually caused anybody to get cancer, correct? No, I'm not. O consultor ambiental dos autores, Douglas Beltman, da Stratos Consulting, também rejeitou as alegações dos autores relacionadas ao câncer, depondo que a Stratos nunca determinou que qualquer pessoa efetivamente teve câncer como resultado da produção do petróleo. Beltman também admitiu que os relatórios citados pelos autores em suas alegações de câncer são falhos. Por exemplo, os autores financiaram secretamente estudos conduzidos pelo epidemiologista Miguel San Sebastián, mas mesmo tais estudos não concluem haver um nexo causal entre a produção de petróleo e a incidência de câncer na região Oriente. Olga Lucia Gomes, membro da equipe técnica dos autores, informou à equipe de advogados dos autores que a população de São Carlos tem um percentual de câncer menor do que no resto da província de Pichincha. E são
censo en la población de San Carlos al INEC y la conclusión es de que la población de San Carlos tiene menos porcentaje de cáncer que lo que se presenta en la provincia de Pichincha. Entonces esa es la última conclusión que ellos tienen para defenderse de que no viene el cáncer de San Carlos por los hidrocarburos. ¿Tiene alguna razón eso? No, pues es un documento del INEC que se supone que es el ente que hace todos los censos acá en el Ecuador, ¿no? De mucho peso. No tenemos más que el estudio de San Sebastián para decir si hay cáncer. No tenemos más. Y según ese el estudio tiene muchas cosas cortadas, es muy sesgado. Em 2008, os autores tentaram convencer o Dr. San Sebastián a respaldar as alegações deles sobre centenas de mortes por excesso de câncer atribuíveis a Texaco. Ele se recusou, respondendo a eles por e-mail que eles estavam distorcendo seus dados. Ao reclamar que San Sebastián se recusou a atribuir um número aos casos de excesso de câncer, Donziger disse aos seus estagiários que se os fatos não existem, eles precisam criar fatos que os ajudem. We need to make facts that help us, and the facts that we need don't always exist. There's another key point about litigation. You have to get the right facts. And if they don't exist in an obvious way, you got to go figure out how to make them. Otherwise, you're going to lose. Então foi isso que eles fizeram. Os advogados dos autores nunca apresentaram um único registro médico ao Tribunal de Lago Agrio para amparar as suas alegações. Porque, de acordo com as suas próprias declarações em e-mails internos, eles não tinham nenhum. Mas, de acordo com o depoimento de um especialista dos autores, Donziger não queria saber realmente o que estava causando problemas para os moradores, se é que havia alguma coisa. Seu foco principal era atacar a Chevron. Na realidade, Russell não encontrou nenhuma prova de quaisquer efeitos de saúde generalizados causados pela contaminação de petróleo da Texaco. Donziger simplesmente queria continuar dizendo que o petróleo causava os problemas de saúde para forçar a Chevron a fazer um acordo. Donziger contratou um fotojornalista para procurar e fotografar indivíduos particularmente doentes na região, para que os autores pudessem usar essas pessoas na sua campanha de mídia contra a Chevron. Embora Russell tenha dito a Donziger que os dados não provavam a ligação entre essas doenças e as mortes e as operações petrolíferas. Mas Donziger ignorou os fatos dizendo: vamos aumentar a coisa e falar sobre as crianças mortas e as pessoas que estão morrendo. Donziger até arquitetou um plano para trazer as crianças com câncer para Quito para o evento da mídia de Natal, para continuar atacando e continuar com a pressão contra a Chevron Corporation. Ao invés de focar nos verdadeiros problemas de saúde da região, causados pelo saneamento precário e pela pobreza, os advogados dos autores enganaram o público, valendo-se de manipulação e exploração, na tentativa de tirar dinheiro da Chevron Corporation. Did you at any time while you were a plaintiff's expert in Lago Agrio determine the volume of soil that needed to be remediated at any site? No. Did you ever determine what the cost of remediating soil at any of the sites would be? No. Did you ever find that any of the sites that you inspected had contamination of such an extent that it would endanger human health? No. Did you ever find that any of the sites that you inspected required any further remediation? No. While you were working as a judicial inspection expert for the plaintiffs, did you ever conclude that TexPet had failed to properly remediate one of the sites? I didn't know. While you were working as a judicial inspection expert for the plaintiffs, did you ever conclude that any particular site posed a risk to human health or the environment? No. Impossibilitados de obter provas legítimas para embasar as suas alegações infundadas,
os advogados dos autores apresentaram laudos falsificados ao tribunal equatoriano, em nome de Charles Kalmbacher, alegando que o Dr. Kalmbacher teria concluído pela necessidade de uma reparação com um custo de milhões. I did not reach this conclusion, and I did not write this report. Especialistas de cada uma das partes deveriam apresentar ao tribunal seus laudos referentes a cada área da inspeção judicial. Quaisquer disputas entre os laudos deveriam ser resolvidas por peritos dirimentes independentes. No início do processo, o juiz equatoriano ordenou a inspeção judicial de 122 áreas produtoras de petróleo. Mas, de acordo com depoimento prestado sob pena de perjúrio por David Russell, outrora o principal cientista ambiental dos autores, em geral, Donziger ficou insatisfeito com os dados que os autores encontraram durante as inspeções judiciais e com os custos da inspeção. No final de 2004, eu compreendi que os autores não puderam provar suas alegações porque os dados da análise não apresentaram nada, tanto para as amostras de solo como para as de água, e as amostras não mostravam a contaminação que Donziger desejava. Impossibilitado de obter provas fidedignas, Donziger transformou as inspeções judiciais em um espetáculo coreografado para pressionar ainda mais a Chevron Corporation. I mean, this is all choreographed. These inspections, I'm convinced, have nothing to do with the trial anymore. I mean, it's all about politics and arguing and bullshit and show. Quando os peritos dirimentes emitiram o primeiro e único laudo, eles concluíram que no poço Sacha 53, o risco à saúde humana é baixo e que os resultados das amostras eram inferiores aos limites permissíveis. Donziger bolou um plano para abandonar as inspeções judiciais restantes. O juiz Yannis inicialmente concluiu: não existe um fundamento legal para a desistência das inspeções judiciais. Donziger ameaçou fazer uma guerra total com o juiz se ele não aceitasse as demandas dos advogados dos autores. Os advogados dos autores então chantagearam o juiz Yannis, ameaçando apresentar uma denúncia contra ele, e o pressionaram em encontros privados ilícitos em hotéis, restaurantes e na própria casa do juiz Yannis. O juiz Yannis cedeu à pressão, abdicando das inspeções judiciais dos autores e permitindo a nomeação de um único perito global, Richard Cabrera, quem os advogados dos autores planejavam controlar secretamente. Os advogados dos autores não podiam arriscar que a inspeção judicial fosse concluída e tampouco ter um perito global realmente independente. Até mesmo seus próprios especialistas remunerados estavam dizendo que não havia provas para suportar as suas alegações. All the reports are saying it's just at the pits and the stations and nothing has spread anywhere at all. Hold on a second. You know, this is Ecuador, okay? You say whatever you want. In the end of the day, there's 1,000 people around the courthouse, you're going to get what you want. We have enough to get money, to win. Um a um, os principais especialistas dos autores se apresentaram para desaprovar os seus próprios trabalhos no caso e dizer a verdade sobre as alegações cientificamente infundadas dos autores. Além de arruinar o processo, podemos ir todos os seus advogados para a cadeia, alertou o advogado equatoriano dos autores, Julio Prieto, ao restante de sua equipe em 2010. Prieto temia que a Chevron Corporation descobrisse o esquema criminoso de vários anos dos autores, envolvendo a falsificação de documentos, suborno e conluio. Os advogados dos autores corromperam o perito supostamente independente, indicado pela corte, e redigiram o seu laudo. O juiz equatoriano nomeou Richard Cabrera para conduzir uma perícia global independente na área da antiga concessão, ordenando que ele cumprisse seus deveres com total imparcialidade e independência das partes. He sido nombrado perito para el examen pericial global. Yo soy, este momento, la máxima autoridad en este examen pericial. Las muestras, los análisis que se hagan, serán los únicos valederos para este caso.
No entanto, naquele mesmo dia, o principal advogado norte-americano dos autores, Steven Donziger, combinou de pagar, por meio de uma conta bancária secreta, dezenas de milhares de dólares a título de suborno a Cabrera, a quem os autores se referiam pelo codinome Wow. Donziger escolheu Cabrera porque ele era perfeito para despistar a Chevron e pressionou o juiz equatoriano a nomeá-lo. Antes de Cabrera ser nomeado perito global, os advogados e consultores dos autores fizeram uma reunião secreta com ele. Mi nombre es Richard Cabrera, soy ingeniero geólogo. Nessa reunião secreta, a equipe dos autores gabou-se de que Cabrera iria trabalhar para eles e que a Chevron Corporation não seria autorizada a participar. Apoyar al perito en la redacción del informe. Y aquí sí queremos el apoyo de todo el equipo técnico nuestro, de expertos, científicos, abogados, politólogos, para que todos aportemos ese informe. O sea, vean, la carga no va a ser del perito. La carga la llevamos entre todos. Y queremos el compromiso de todos para este proceso. Tengo una pregunta. El informe final, ella dice, el informe final va a estar elaborado solamente por el perito. El perito lo que va a hacer es dar su criterio y firmar el informe y revisarlo. Pero nosotros, todos tenemos que aportar en ese informe. Juntos. Sí. Pero Chevron no. But not Chevron. Os advogados dos autores chegaram até a redigir uma carta que foi protocolada no tribunal equatoriano em nome de Cabrera, dizendo: devo esclarecer que não tenho nenhuma relação nem acordos com a parte autora, o que me parece uma ofensa, que se pretenda vincular a minha pessoa com os advogados dos autores. Do you see that in Exhibit 107, Mr. Cabrera states to the Ecuadorian court, quote, I should clarify that I do not have any relation or agreement with the plaintiff, and it seems to me to be an insult against me that I should be linked with the attorneys of the plaintiffs, close quote. Do you see that? Yes. That statement was false, correct? I don't think it's an accurate statement. You do not think it's an accurate statement? No. Além de pagar a Cabrera mais de $300 mil para ele se passar por um perito independente, indicado pela corte, Donziger contratou funcionários norte-americanos da Stratus Consulting para redigir secretamente o laudo de Cabrera. Mas os advogados dos autores não pararam por aí. Na tentativa de acobertar o fato de terem escrito secretamente o laudo de Cabrera, os advogados dos autores se opuseram ao próprio laudo que haviam acabado de escrever, alegando que ele era injustamente favorável à Chevron Corporation. Eles então redigiram secretamente, em nome de Cabrera, os esclarecimentos do mesmo às falsas objeções dos advogados dos autores, certificando-se de fazer uma limpeza na linguagem para que pareça mais com Cabrera. Quando Joseph Cohn, um advogado norte-americano que financiou o litígio de Lago Agrio a pedido dos autores, tomou conhecimento da extensão dessa fraude, ele escreveu: também estou chocado com as recentes revelações sobre contatos potencialmente impróprios e não éticos e até ilegais com o perito nomeado pelo tribunal, o Sr. Cabrera. Agora ficamos sabendo que pode ter havido contatos extensos e sistemáticos orquestrados por Donziger, e com a participação e concordância de vocês, o que prejudicou todo o caso. E é claro, descobrimos isso em parte como resultado de uma idiotice, arrogância e vaidade sem tamanho de convidar um filme para documentar esta conduta imprópria. Em março de 2013, Douglas Beltman, o funcionário da Stratus, encarregado do Projeto Equador, confessou o seu envolvimento e o da Stratus na redação do laudo de Cabrera. Beltman admitiu, sob pena de perjúrio, que ele e sua equipe da Stratus redigiram o laudo de Cabrera, e quase metade de seus anexos, bem como que toda a perícia global, foi conduzida de acordo com as orientações de Donziger e demais advogados dos autores. Beltman depôs que,
Além disso, a avaliação de danos no laudo de Cabreira e nas respostas de Cabreira foi distorcida. Portanto, desaprovo todas e quaisquer constatações e conclusões em todos os meus laudos e testemunhos no Projeto Equador. Arrependo-me profundamente por ter permitido que eu e minha empresa fôssemos usados no processo de Lago Agrio da forma como fomos, conforme detalhado em toda esta declaração. O advogado dos autores, Jeff Schinder, depois que ele se retirou do caso, quando soube de Beltman, que a Stratos havia redigido o laudo de Cabreira. If my interview with Doug Beltman concluded at 5 o'clock in the afternoon on the 17th, by 5 o'clock and 1 second, I wanted out. I'm no expert in Ecuadorian process, but if you have an independent expert who's being proffered to justify a significant damage finding against a major corporation, that if his independence is compromised in a way that was not disclosed, not transparent, I think that's per se improper. I was physically impacted by what Mr. Beltman told me. It made me sick. I remember saying that. Refreshed. I remember where I was standing. I was in an airport talking to him. It made me sick. Em uma carta redigida pelos seus colegas, Donziger admitiu que a perspectiva tradicional da lei equatoriana dispõe que o nível de colaboração de uma parte com um perito é problemático e impróprio. Ao trabalhar em conjunto com nossos advogados locais e a Stratus, Cabreira violou seus deveres perante o tribunal. E o CEO da Burford Capital, que concordou em investir até 15 milhões de dólares para o financiamento da ação de Lago Agrio, depôs sob pena de perjúrio que não há absolutamente dúvida alguma de que a Burford não teria investido no processo se tivesse sabido de toda a verdade sobre Cabreira e voluntariamente renunciando a qualquer interesse financeiro relacionado à ação. Mesmo se os autores do processo de Lago Agrio forem por fim vencedores em obter algum pagamento da Chevron. 8 juízes federais norte-americanos encontraram indícios de crime ou fraude na conduta dos advogados dos autores. Refletindo a opinião dos tribunais norte-americanos, o Tribunal de Primeira Instância do Distrito Oeste da Carolina do Norte escreveu: apesar deste juízo não estar familiarizado com as práticas do sistema judiciário equatoriano, este juízo deve acreditar que o conceito de fraude é universal. E o que ocorreu descaradamente nesse processo seria de fato considerado fraude por qualquer juízo. Se tal conduta não equivale a fraude em um determinado país, então tal país tem problemas maiores que um vazamento de petróleo. Wilson Fajardo, irmão do advogado dos autores, Pablo Fajardo, foi assassinado no Equador por 3 agressores em uma emboscada no dia 9 de agosto de 2004, estimulada pelo consumo de bebidas alcoólicas. 2 dias depois, Pablo Fajardo entregou aos promotores equatorianos uma declaração assinada afirmando que o seu irmão havia sido assassinado por 3 moradores locais, um dos quais havia tentado esfaquear Wilson alguns dias antes, durante uma discussão na casa de um amigo. De acordo com Fajardo, aproximadamente à meia-noite, meu irmão foi levado pelos senhores Paul e Johnny Zambrano e se reuniram com Pedro Bautista. E os 3 sujeitos levaram meu irmão até o lugar onde foi assassinado. Aparentemente, meu irmão primeiramente foi torturado, golpeado contra a parede do barraco e depois baleado. Ele, então, pediu aos promotores equatorianos que solicitassem ao juiz um mandado de prisão contra os 3 agressores, nenhum deles associados a Texaco. Embora sabendo que a Texaco não teve qualquer relação com o assassinato, as cenas excluídas do filme Crude captam Fajardo ensaiando uma história diferente, após se tornar
o principal advogado equatoriano dos autores, em 2006. Cuando mataron a mi hermano, la gente decía que a quien buscaban era a mí. Es decir, la gente de la ciudad hicieron. Sí. Cuando mataron a mi hermano, la gente de Susufindi, de mi pueblo... Cuando mataron a mi hermano, la gente de mi pueblo decían que a quien buscaban era a mí. ¿Quién? Los asesinos. Ya. Cuando mataron a mi hermano, la gente de Susufindi decía que los asesinos a quien buscaban era a mí. Eran sicarios. Cuando mataron a mi hermano, la gente de Susufindi decía que los sicarios a quien buscaban era a mí. Fajardo usou o CRUD para explorar de maneira vergonhosa a violenta morte do seu irmão, para manipular a opinião pública e obter ganhos financeiros. Es este lugar donde está sepultado mi hermano. Tenía 28 años de edad. Mi hermano murió 8 días antes de que realicemos la primera inspección judicial del caso Texaco. Alguna vez un informe militar le dijeron a uno de mis hermanos que al que buscaban era a mí. Steven Donziger, o advogado norte-americano dos autores, acredita que os juízes equatorianos são corruptos. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. It's the culture. It's disgusting. Então, ao invés de buscar um processo justo, Donziger decidiu explorar a fraqueza do sistema equatoriano em benefício próprio, por meio de suborno, medo e pressão pública. But hold on a second. This is Ecuador. Okay? You say whatever you want. In the end of the day, there's 1,000 people around the courthouse, you're going to get what you want. We have concluded that we need to do more politically to control the court, to pressure the court. We believe they make decisions based on who they fear the most, not based on what the law should dictate. But it's a critically important moment because we want to send a message to the court that don't fuck with us anymore, not now and not later and never. Os advogados dos autores ameaçaram juízes, falsificaram laudos de peritos, subornaram oficiais do juízo e conspiraram com o perito supostamente independente que havia sido indicado pela corte para cometer perjúrio, tudo com o objetivo de extorquir dinheiro da Chevron Corporation. Por outro lado, a Chevron Corporation jamais participou dessas práticas corruptas. A corrupção praticada pelos autores se estendeu até a sentença de 188 páginas que condenou a Chevron Corporation ao pagamento de 18,2 bilhões de dólares. Texto de 6 documentos internos e confidenciais dos autores aparecem copiados literalmente na sentença. Documentos esses que nunca foram protocolados ou apresentados ao juízo equatoriano. Um juiz de primeira instância dos Estados Unidos concluiu: a Chevron demonstrou para qualquer pessoa com bom senso que esta sentença é um espalhafatoso exercício de corte e cola. Em 2012, Alberto Guerra, um ex-juiz que conduziu o caso Lago Agrio, revelou a verdade. Os advogados dos autores fizeram um acordo secreto com o juiz Zambrano quando ele assumiu o caso. Por $1.000 ao mês, Guerra redigiu decisões interlocutórias de Zambrano e conduziu o caso a favor dos autores. Alberto Guerra disponibilizou como prova de seu trabalho, como autor anônimo das decisões de Zambrano, um computador, em cujo disco rígido estavam os rascunhos das decisões e os comprovantes de pagamentos feitos pela equipe dos autores e por Zambrano. Em uma declaração feita sob pena de perjúrio, Guerra confirmou que esse esquema perdurou até a prolação da sentença. Há transcrições exatas dos documentos confidenciais dos autores na sentença equatoriana. Isso porque os advogados dos autores combinaram com o juiz Zambrano que iriam redigi-la.
prometendo-lhe $500 mil quando recebessem a indenização da Chevron Corporation. O próprio especialista em direito equatoriano contratado pelos autores, Raul Rosero, depôs sob juramento que, partindo do princípio de que a versão de Guerra seja verdade, Zambrano e os advogados dos autores são criminosos. Accepting Mr. Guerra's declaration as true as you have for purposes of your expert report, do you agree with me that Judge Zambrano has committed the crime of bribery? Entonces, si aceptamos la declaración del señor Guerra como verdadera para los propósitos de su informe pericial, entonces usted coincide conmigo de que el juez Zambrano cometió el delito de cohecho. Objection, scope. Objeto, alcance. You may answer. Puede responder. En el evento que sea cierto, in case that is true, cometió cohecho Zambrano. Zambrano committed the act of bribery. And accepting the facts in the Guerra declaration as true, Mr. Fajardo, who offered to pay money to Judge Zambrano and to Mr. Guerra, has also committed the crime of bribery, correct? Y si aceptamos como verdaderos, como verídicos, los hechos dispuestos en la declaración de Guerra, entonces el señor Fajardo, que según esa declaración ofreció pagarle dinero al juez Zambrano y al señor Guerra también, entonces Fajardo también cometió el delito de cohecho. Objection, scope. Objeto, alcance. Aunque no está dentro de lo que me preguntaron en el informe, habrían cometido cohecho todas las personas que estuvieron relacionadas a ese hecho de ofrecer dinero al juez a cambio de la expedición. Even though it is outside the scope of what I was asked, all individuals who participated in that act of giving money to the judge in exchange for the issuance of a cambio de la expedición de una sentencia favorable of a favorable judgment are guilty of bribery. Correct? Serían culpables de cohecho, ¿correcto? Sí. Yes. De fato, Zambrano foi exonerado do judiciário equatoriano por ordenar, de maneira ilegal, a soltura de indivíduos acusados de tráfico de drogas. No entanto, a corrupção praticada pelos advogados dos autores continua enquanto tentam cobrir os rastros de seu esquema. O juiz Zambrano continuou a se encontrar com os advogados dos autores em diversas ocasiões após ter sido exonerado. Os laços entre os advogados dos autores e o juiz Zambrano demonstram uma evidência clara de um processo manchado e corrupto. Um esquema ilegal que produziu uma sentença fraudulenta de $18,2 bilhões contra a Chevron Corporation.